Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Eu acho que o meu tempo aqui ele foi reduzido, né? Me pegaram de despercebido aqui. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Que Deus nos guie mais uma vez essa noite por meio da exposição da sua palavra. Que Ele fale ao nosso coração, esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. Nele estão as nossas expectativas. E que toda a nossa preocupação, como tenho dito, né, fique lá fora nesse momento. Para que possamos concentrar nossa atenção, né, no que a sua palavra tem a falar ao nosso coração. Amém? Seguimos na nossa série em Colossenses e vamos ler o capítulo 3, versículos 5 a 11. Nossa exposição vai ser em cima desse texto essa noite. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11. Diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por sua causa, dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Até aí. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma noite que podemos nos reunir com a Tua igreja. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti com expectativas de que o Senhor tem poder para falar aos nossos corações. Então Te pedimos, fala por meio da Tua palavra. Ilumina, Pai, o nosso entendimento, transforma quem somos. Nos guia pelo caminho da santificação, Pai. Exorta-nos, nos traz conselho, nos traz refúgio, refrigério por meio da Tua palavra. Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, né, considerada a velha natureza e a nova natureza, como o Nata, né, fez uma introdução aqui breve para mim, vamos lidar sobre um dilema, né? É aquele dilema curioso da vida cristã, e existe um fato curioso nessa experiência nossa, a partir do momento que nos tornamos cristãos, que é o fato de que quando nos convertemos, alguns hábitos começam a mudar rapidamente. A gente percebe que alguns hábitos são abandonados, a gente percebe que algumas prioridades da nossa vida são reorganizadas. A maneira como a gente enxerga os relacionamentos, as pessoas, a vida, o trabalho, ela começa pouco a pouco a mudar. Mas, ao mesmo tempo, para um cristão que tem ali, de fato, uma vida genuína e é um cristão sincero, ele percebe que ainda tem algo que o acompanha, que é a luta contra o pecado, que não desaparece. Existe ainda aquelas inclinações, aquela velha natureza, os vestígios, talvez daquela natureza pecaminosa nos perseguindo. É aquela velha frase, né, de Lutero. Eu pensei que o velho homem teria morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado saberia nadar. E a gente levanta nas águas do batismo e percebe que muita coisa mudou, a gente passou a crer em Cristo, a nossa vida tem sido transformada, mas ainda permanece ali existente uma luta contra o pecado. A gente precisa ainda lidar com o pecado, ele não some, a gente não deixa de pecar, né? Ainda que passe 1 minuto, 2, não foge um dia da nossa vida que nós não venhamos a pecar. E Paulo, ele começa a lidar com esse dilema aqui. O que esses irmãos de Colossos aqui estavam vivendo e todo o contexto que nós temos trazido aqui ao longo dessa carta, é o que eles fazem com o pecado, a partir dessa nova realidade. E Paulo lembra eles da sua vida antiga, lembra eles daquela velha natureza nas quais eles viviam, os desejos
do interior e os desejos que se tornam externos, e também pecados que eles não devem andar mais nessa nova natureza. E é sobre isso que nós vamos lidar essa noite. O que fazemos então com essa nova vida? O que fazemos com a luta contra o pecado? Será que a gente leva o pecado a sério? Hoje, né, esse dilema é real também nas nossas vidas de hoje, não era só na vida desses irmãos em Colossos. Será que o pecado a gente deve levar tão a sério assim? Será que ele não dá para ser tolerado em alguma medida? Será que dá para administrar essa nossa guerra, essa nossa luta contra o pecado? E Paulo ele vai nos trazer alguma luz aqui, para que Deus nos ajude a compreender isso. Amém? Versículos 5 e 7 diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Paulo ele começa mais uma vez com o portanto, né? E como falamos na última mensagem, esse portanto não é um novo assunto. Ele está trazendo aqui conclusões práticas do que nós ouvimos na semana passada. Se vocês morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus, e vocês têm uma nova vida escondida nele, como vocês vão lidar com essa luta contra o pecado? E ele começa aqui dizendo: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Irmãos, essa palavra no original, esse verbo, ele traz o sentido de executar, sabe? É como se fosse uma missão de extermínio. Você vai eliminar aquilo. Você está diante de um quarto ali, só um pode sair vivo. Então é matar ou morrer. E Paulo ele começa a falar sobre isso. Vocês precisam fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Como temos falado, né, nas mensagens anteriores, lidamos com o asceticismo, com o legalismo. E Paulo aqui ele não está lidando com nenhum dos dois extremos, favorecendo isso. E às vezes causa essa impressão, né? Muitas vezes nós nos convertemos e achamos então que eu preciso alcançar o favor de Deus, a aceitação, o seu amor, a salvação por meio de uma obediência restrita às regras, o que nós chamamos de legalismo. E alguns talvez acreditam que talvez, né, como nós pregamos algumas semanas atrás, Paulo falando não faça, não coma, não vivam por meio disso, obedecendo somente a regras humanas que são infundadas e não estão nas Escrituras. Não é isso que define a santidade de vocês, o quanto vocês são aceitos, amados ou não. Por um lado, muitas vezes fortalecemos muitas vezes o lado do legalismo, da libertinagem, de achar que beleza, então se eu não preciso, né, viver por uma vida ao máximo me esforçando para me tornar santo pela minha própria força, se não é eu que faço com que eu seja santo, é o próprio Espírito Santo, então eu posso, né, descansar. Uma hora ele vai me libertar desse pecado. E não é isso que Paulo fala, irmãos. Ele fala que para esses irmãos que eram cristãos, para que eles façam morrer tudo aquilo que é da natureza. Façam morrer, travem guerra. Sabe, é ter o pecado como nosso inimigo, é como o próprio Spurgeon diz. É olhar para Cristo crucificado e saber que foi o nosso pecado que pregou o nosso amado no madeiro. É sobre isso, irmãos, que nós estamos falando. É isso que Paulo quer nos trazer. Façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena. Travem guerra, não levem o pecado como se fosse algo, sabe, que a gente pode brincar ou não. Se nós temos uma nova natureza em Cristo, se morremos e ressuscitamos com Ele, não podemos aceitar mais uma vida escrava do pecado, porque já fomos libertos do seu domínio. Então não vivamos mais como escravos. Ele está dizendo aqui que a gente precisa tratar assim como um inimigo mortal, não flertar com ele, não achar que é brincadeira ou coisa do tipo. A vida cristã, irmãos, não é apenas abandonar alguns comportamentos externos, mudar talvez os nossos aspectos externos, uma fala aqui e ali, uma roupa aqui e ali, um corte de cabelo, um detalhe. Não é apenas isso, não é botar toda aquela modelagem evangeliquez, né?
mas é declarar guerra contra aquilo que tenta dominar o nosso coração, as nossas afeições, essa natureza terrena. E Paulo ele começa a listar os pecados que seguem essa natureza. E ele começa com os pecados ligados à sexualidade. Ele fala sobre a imoralidade sexual, a impureza, as paixões e maus desejos. Imoralidade sexual. Essa palavra é uma palavra chamada porneia. E ela traz um significado de tudo aquilo que é buscar uma relação sexual fora daquilo que Deus fez para acontecer, ou seja, dentro do casamento. Todo tipo de relação sexual que a gente busca fora dos padrões que Deus colocou para que ela funcionasse, sejam relações homoafetivas, sejam relações daquele jovem que namora e talvez ele quer antecipar um pouco as coisas, tornar aquele momento mais cedo. Tudo que envolve esses atos, ele relaciona aqui com a imoralidade sexual, práticas fora da aliança do casamento. E ele segue dizendo a impureza. Ele amplia o foco aqui agora para aquilo que contamina a nossa mente. Ele vai fazer um movimento de fora para dentro. Ele começa a falar dos nossos atos externos. E agora ele fala da impureza da nossa mente, a nossa imaginação. Tudo aquilo que muitas vezes vem à nossa mente, que está ligado a essa imoralidade, a esse desejo de satisfazer a nossa vontade, de ter aquilo que nós não deveríamos ter. E irmãos, a nossa mente ela é um turbilhão, a gente sabe. Se eu falar para você, não pense num elefante branco, você vai pensar num elefante branco, é terrível isso. A gente está na rua, né, e infelizmente hoje a nossa cultura ela é cada vez mais erotizada. Tu vai numa academia, tu tem que ir com aquele tampão, né, aquele tapão de dormir, olhando para baixo direto, as roupas cada vez mais erotizadas, é terrível. E a tua mente ela é bombardeada por séries, pela televisão, pelo dia a dia, constantemente, por coisas que vão levar muitas vezes a ser bombardeada por pensamentos. E ele fala sobre essa impureza, façam morrer a imoralidade sexual e a impureza que toma os nossos pensamentos, a nossa imaginação, que vê uma cena muitas vezes ali que nem é aquilo tudo, mas já vai longe, já torna aquilo, né, algo muito mais profundo, e a gente vai dando muitas vezes vazão à nossa imaginação. A gente tem muitas vezes ali a oportunidade de fazer morrer aquele pensamento, e como alguém ali, né, que foi tomado por correntes, você vai deixando fluir aquele pensamento na sua mente, como se nada estivesse acontecendo. Ele também fala das paixões e os maus desejos, que apontam para os impulsos desordenados, que nascem de um coração governado. Sabe, aquele coração que se deixa ser governado pela impureza. Ele começa a ser constantemente, né, dominado. O nosso corpo é dominado, a nossa mente é dominada. O pecado ele não começa, o que Paulo está dizendo, irmãos? Façam morrer, mas entendam que o pecado ele não começa pelos atos externos. Ele começa pelas afeições do coração. Ele começa por aquilo que está aqui dentro. A própria impureza, as paixões, os maus desejos que brotam do nosso coração, que tomam a nossa mente, que em algum momento vão tornar os nossos atos externos. É igual muitas vezes quando nós vamos lidar com jovens, com pessoas, independente da idade, que lidam com vícios como a pornografia, a masturbação. Às vezes eles querem mudar alguns comportamentos, e não que não sejam, alguns lugares precisam ser evitados. Mas muitas vezes ali é o ato desenfreado de algo que eles já têm alimentado, ali é tarde demais. Eles já estão naquele momento e Senhor me livra daquilo, sem que eles limpem as suas mentes, sem que eles olhem para dentro do seu coração e vejam os vícios, as inclinações, e orem por isso primeiro, e lidem com essa realidade primeiro. Jesus já ensinou isso, irmãos, exatamente quando ele disse que o olhar cobiçoso, ele já é adultério no seu coração.
Apenas de olhar e desejar aquela mulher, eu já cometi adultério aqui dentro. Não precisa que nada aconteça exteriormente, mas talvez, se eu não olhar para dentro de mim, perceber o pecado que tem rodado as minhas afeições, talvez se torne externamente em algo pior. E Paulo segue dizendo ali que ele acrescenta um item inesperado. Ele fala sobre a avareza. Ele está falando sobre os desejos da nossa carne e do nada puxa uma avareza. E ele fala avareza que é idolatria. A avareza, irmãos, é o desejo insaciável de possuir mais. É como aquele jovem que namora e ele diz que ele está tão apaixonado e ele ama tanto aquela menina que acontece aquele ato antes do que deveria. E um autor chamado Kistemaker, ele vai dizer que isso é na verdade o desejo egoísta do seu coração de possuir aquilo que ele não tinha, aquilo que ele não poderia ter. Em alguma medida, nem tudo aquilo ali é amor. Em alguma medida, aquilo ali é o desejo egoísta de possuir satisfação para si. No fundo, Kistemaker diz que todo pecado é basicamente egoísmo. Autoadoração no lugar da adoração a Deus. A substituição de Cristo no centro do nosso coração pelo nosso eu. A grande maioria das vezes nos nossos próprios relacionamentos, nós olhamos para as pessoas buscando o que elas têm a oferecer a nós. A própria inclinação nossa, muitas vezes quando olhamos para uma mulher e queremos nos relacionar, talvez é propriamente uma busca pela satisfação do que ela pode me oferecer, pela sua beleza ou coisa do tipo, sempre buscando satisfazer o seu próprio eu. Um ato egoísta, é isso que Paulo está dizendo. Sabe o que é a avareza, irmãos? Aquele desejo de possuir mais, de ter. Essa idolatria governa muitas vezes as afeições do coração, nos trazendo esse desejo pela impureza, esse desejo por ter aquilo que não podemos. E Paulo, ele nos traz um acréscimo forte, que ele diz: por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, a resposta santa de Deus e justa diante do mal. Não é aqui uma falta de controle como a nossa ira, mas é a resposta de um Deus que não deixa o pecado impune, que não se sente confortável com o pecado, muito pelo contrário, é afrontado pelo nosso pecado. Paulo, ele traz um peso aqui sobre isso, lembrando esses irmãos de que toda essa natureza, tudo isso que rodeia a sua velha e antiga vida, eles devem fazer morrer os seus vestígios. Irmãos, é olhar para a nossa vida, observar como ainda existe essas afeições muitas vezes nos nossos corações, como existe muitas vezes o nosso eu centrado no centro do nosso coração, uma vida egocêntrica, procurando nas pessoas e nas coisas satisfação para nós mesmos. O nosso eu governando as nossas decisões, as nossas atitudes. É olhar para isso e fazer morrer isso. É lutar com as nossas forças. Sabemos, e Paulo lida com isso constantemente na sua carta, sabemos que não é o nosso esforço puramente que nos torna mais santos. Mas existe um livro muito interessante de J.C. Ryle, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, que ele diz que ele nunca conheceu um santo de Deus, um homem que inspira santidade, que não lutasse contra o seu pecado. Não é a nossa luta que nos torna santos, mas ele nunca viu um santo que não lutasse contra o seu pecado. É mais ou menos como se nós lutássemos com todas as nossas forças, irmãos, como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende dele. É sim Ele que nos faz santos, Ele que tem nos levado pelo caminho da santificação, nos tornando mais parecidos com Cristo. Mas como Riley diz, eu não conheço pessoas que inspiraram santidade, que não lutassem contra os seus pecados.
A vida cristã não é aguardar enquanto Ele tem nos transformado em conformidade à imagem de Cristo, é lutar enquanto Ele nos transforma, é não aceitar mais lidar com a mentira todos os dias, é desejar ser uma pessoa diferente daquele manipulador que talvez você sempre foi, é desejar talvez lidar numa circunstância a qual você sempre responde ao seu marido de uma forma diferente, ou à sua esposa, da qual você deveria. E pensar, não, eu não quero ser um melhor marido porque ela vai falar de mim lá no pequeno grupo, talvez de mulheres dela, no mini grupo. Eu quero ser um melhor marido, porque é péssimo viver assim, porque existe pecado ainda em mim, existe imoralidade, maus pensamentos, más intenções, egoísmo. É querer ser mais parecido com Cristo, é olhar para o pecado e travar guerra contra ele. Senhor, eu não desejo, eu não quero mais ser assim. Eu vou lutar com o máximo que eu posso, até o sangue. Talvez mudando alguns comportamentos que eu consiga, talvez orando por isso todos os dias. Mas eu vou lutar com as ferramentas que eu tenho até que Tu me torne mais santo. Até que Tu me torne mais parecido com Cristo. Até que Tu me limpe um pouco mais. Se fomos ressuscitados com Cristo, o pecado se torna o nosso inimigo mortal, não se negocia com ele, não se acaricia a ele no sótão do coração, como muitas vezes fazemos com os nossos pecados de estimação. Estamos lidando ali constantemente com aqueles pecados na mente, mas não somos capazes de parar de seguir certos perfis no Instagram, não somos capazes de evitar certas cenas ou conteúdos na internet, ou na Netflix, ou seja lá onde for. Será que a nossa luta realmente é genuína? É rever, irmãos, a forma como vivemos e observar com a luz do Espírito Santo se não temos convivido como bons amigos com os nossos pecados. Ele precisa morrer, irmãos. Isso nos leva a uma pergunta honesta: como temos tratado o pecado em nossa vida? Como algo sério que precisa ser morto? Nós precisamos nos avaliar, perguntar a nós mesmos: Senhor, traga luz ao meu coração, como eu tenho lidado com o meu pecado? Será que eu não tenho vivido uma vida de libertinagem, uma vida como talvez alguém que está aí no mundo, como alguém que não te conhece? Muitas vezes tentamos administrar aquilo que Deus chamou a eliminar, irmãos. Não, ainda tenho controle sobre isso aqui, eu ainda vou dar conta, eu ainda vou dar volta. É morte, é guerra. Versículos 8 e 9. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Paulo finaliza aquela parte dizendo sobre as coisas que eles viviam outrora, aquela natureza antiga. Então mortifiquem isso, porque vocês foram despidos dessa velha natureza por uma nova natureza. Agora, porém, como santos de Deus, como filhos amados de Deus, abandonem igualmente todas essas coisas. Ele fala sobre as nossas afeições, os nossos desejos. E agora ele fala sobre as coisas que prejudicam os relacionamentos desses irmãos da igreja de Colossos. Ele vai falar sobre as coisas que prejudicam os nossos relacionamentos, a nossa comunhão, a nossa vida, por exemplo, em comunidade. Paulo tratou daquelas coisas ligadas às paixões e desejos, e agora os pecados que destroem os nossos relacionamentos. Ele fala: abandone igualmente todas essas coisas. Cristo, Ele não transforma apenas aquilo que desejamos, mas Ele transforma também a maneira como nós tratamos as pessoas. Irmãos, não existe um reflexo de uma vida seguindo a Cristo no caminho da santificação que Ele não mude a forma como somos e como lidamos com os nossos irmãos, como olhamos para os nossos irmãos,
como nos relacionamos com os nossos irmãos. E ele começa pela ira e indignação. A ira, irmãos, aponta para tudo aquilo que é um ressentimento que se instala no nosso coração, mas talvez toda essa lista aqui, eu tenho certeza que em algum momento nós vamos ser pegos aqui, talvez em todos eles. E ira é aquele ressentimento que está no nosso coração e permanece ali. Talvez você fale, né? Eu não sou uma pessoa irada, né? Eu nunca estouro, Você já viu aquele filme Avengers? Aquele que o Hulk, ele é um cara extremamente calmo, né? E daí tu olha para aquele doutor e tu pensa, como é que esse cara é o Hulk, né? Ele até para falar é lento. E daí os caras perguntam, qual que é o segredo desse cara, né? E ele fala, o segredo é que eu estou sempre irado. Só que por fora ele é extremamente calmo. Ele é um cara que ele nunca levanta a voz. E a ira, irmãos, não é apenas aquelas pessoas que extravasam a sua ira. É isso que Paulo está dizendo. Essa questão ira é interior. A indignação, por sua vez, ele está falando sobre a extravação dessa ira. A ira é aqueles ressentimentos que guardamos. Aquela pessoa vem, pisa no meu calo, eu guardo ressentimento. Sabe, tu já fica meio ruim, meio irado. Talvez você não transparece, porque você não quer comprometer aquela sua autoimagem que você tanto insiste em sustentar. E aí mas por dentro tu fica pé da vida. E tu guarda aquele ressentimento, alimentando mágoas e hostilidade. Paulo está falando, não lidem mais com isso. Abandonem essas coisas, já que vocês estão na nova natureza, abandone a ira, os ressentimentos, pare de guardar mágoas no seu coração. Talvez você é aquela pessoa que, meu Deus, porque o meu irmão, ele falou mal de mim, passou 20 anos já se passou 20 anos daquele verão lá no Rincão, que ele falou mal de ti, e você ainda lembra até hoje. Não, mas eu não sou uma pessoa rancorosa, eu nunca guardei uma mágoa no meu coração. Irmãos, abandonem essas coisas. E ele fala a ira e a indignação descreve a explosão dessa ira. Talvez você é um cara privilegiado e tenha lidado com os dois, né? É a explosão dessa ira, é externalizar. A raiva, ela acaba saindo de controle. Sabe, você começa a guardar ressentimento, mágoa. Alguns precisam de um pouco mais, né? Outros talvez de um pouquinho menos. Até que um momento você desanda o carro. Você perde a paciência, extravasa. Talvez peque ainda mais. E é terrível, irmãos. Quem já passou por situações assim, sabe o quanto essa raiva que cultivamos internamente, inevitavelmente, em algum momento vai se tornar, não só está nos matando por dentro, quando em algum momento vai se exteriorizar, trazendo muitas vezes consequências. Essas mágoas e ressentimentos é como um autor diz, é a pessoa que pega uma granada, ela tira o pino e joga o pino. Ela fica com a granada para si, dentro do próprio peito. A gente só mata nós mesmos, só danifica nós mesmos. E a algum momento prejudica as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente começa a se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de conviver, né? Não tem aqueles dias que talvez você olha para você e você pensa, cara, eu estou chato, nem eu estou me aguentando. Muitas vezes esses momentos que guardamos coisinhas, ao ponto que deixamos a ira e a indignação governar o nosso coração. Abandone também a maldade. A ideia aqui de maldade é essa disposição interior, inclinada a prejudicar o outro. Eu estava ouvindo uma pessoa na semana passada, sobre um caso antigo, e a pessoa disse assim, não, para aquela pessoa eu desejo mal. Eu nunca tinha escutado essa, né? Porque todo mundo quer aparentar ser bom em alguma medida, né? Não, eu não sou tão ruim. Não, mas a pessoa falou assim com a boca cheia, não, eu desejo o mal, eu desejo tudo de ruim mesmo para aquela pessoa. E essa maldade no nosso coração, essa inclinação, esse desejo de prejudicar o outro. E não se trata apenas de cometer um ato ali isolado, mas é nutrir atitudes que desejam o mal, que se alegra com o fracasso do próximo,
que se alegra quando dá errado. É aquela pessoa que talvez tu já vem com a ira, né? Tu já guarda um ressentimentozinho, e quando acontece algo ruim tu pensa, mereceu, é a mão de Deus pesando, está em pecado. Na verdade não tinha como fugir disso. É quando passa aquele cara, né, cortando giro de moto, e você tem filho recém-nascido, e você deseja tudo de ruim que possa imaginar, mas você não fala, né, porque você é crente. Mas você pensa, né, pode explodir o cano de descarga, pegar fogo, carbonizar tudo. E passa na sua mente, no seu interior isso. Essa maldade, irmãos, é uma maldade que existe nos nossos corações, existe no nosso interior, que nós precisamos abandonar. E dessa maldade surgem alguns pecados, que Paulo classifica aqui como a blasfêmia e a linguagem obscena no falar. E nesse contexto aqui, a blasfêmia ela não é primeiramente aquela referência à ofensa a Deus, a blasfemar contra Deus, mas é a difamação contra as outras pessoas. É falar mal do próximo, é atacar a sua reputação, é destruir a sua honra. E claro que aqui ninguém nunca lidou com isso, né? Talvez essa parte que nós vamos pular. Mas é terrível como muitas vezes nós vemos a difamação ainda no meio das igrejas. Nós, movidos pela maldade de nosso coração, querendo, né, muitas vezes não nos sentir menores que os outros, desejamos o mal. E gostamos muitas vezes de falar. Meu Deus, tu às vezes está naqueles lugares, né, em algum momento, e tem gente que está ali com a linguinha coçando. Surge aquela bolinha quicando no ar. Aquela situação do fulano, vem um e joga, né? Porque não sabe o que aconteceu, né? E já puxa outro assunto. E todo mundo, ai, que vontade, né? Irmãos, terrível, terrível. Que difícil, como o Tiago diz, domar a nossa língua. Que órgão tão pequeno, né? Que coisa tão pequena do nosso corpo e difícil de ser domada. Falar mal do próximo, atacar a sua reputação, muitas vezes diretamente, e muitas vezes você, como um bom cristão e não querendo abandonar essas práticas, você adapta, né, essa realidade. Você começa a achar meios de falar indiretamente, ou de usar palavras não tão duras, ou de não difamar tanto a imagem daquele irmão, né? E é impressionante, irmãos, a nossa capacidade. O quanto nós, muitas vezes não travando luta contra os nossos pecados, conseguimos vir ao domingo, levantar as nossas mãos, cantar esse Deus santo e majestoso, e ao mesmo tempo a mesma boca que fala santo, meia hora depois está falando mal de um irmão que foi amado pelo mesmo sacrifício que nos salvou. A blasfêmia, a linguagem obscena no falar, aponta para, não apenas para os palavrões, não apenas para aquelas palavras torpes, mas muitas vezes para um linguajar agressivo, uma forma vergonhosa de falar. Inclui todo aquele discurso que às vezes a gente busca por meio de piadas, de contexto, humilhar as pessoas, querer diminuí-las, ferir aquelas pessoas. Talvez você não tenha até um linguajar bonito, muito culto e muito até estruturado na sua fala, mas você é um especialista, talvez, em ferir as pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes nós sabemos o que dizer. Talvez não é uma palavra que funcionaria com qualquer pessoa, não é aquilo que feriria aquela pessoa. Mas você sabe, você usa disso, a maldade do seu coração que leva a uma linguagem obscena no falar. Paulo está dizendo, abandonem essas práticas. Parem de conviver com isso, lutem até o fim contra isso, abandonem. Eu não tenho como. Como que eu digo que eu amo meu irmão e falo assim com ele? Como que eu digo que eu amo a minha esposa e falo assim com ela? Como que eu digo que eu amo meu filho e falo assim com ele? Amém, irmãos? Estamos juntos aí? E Paulo acrescenta uma exortação direta: não mintam uns aos outros. Uma comunidade, irmãos, do povo de Deus, a vida no povo de Deus, ela não pode ser marcada por manipulação.
por distorção da verdade, falsidade. Pode estar dizendo, a mentira não deve habitar no meio de vocês. A manipulação não deve habitar no meio de vocês. Vocês devem amar a verdade, porque Deus ele odeia a mentira. Porque Ele se ira contra o pecado. Porque não agrada a Deus viver dessa forma. Não, Ele não está falando aqui minta pouco, irmãos. Ele não está falando aqui minta de vez em quando só. Ou mentirinha, ou sabe, aquela que é, não, mas essa aqui é a mentira branca, né? É a mentira pura, benéfica, né? Ela trouxe um benefício. Não existe, irmãos, mentira que não seja pecado. Ele está falando, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Paulo está falando aqui que como se antes nós andávamos nisso. Ele fala, antes vocês viviam controlados pelo pecado e diante daquela natureza pecaminosa, imoralidade sexual, os pensamentos, nada disso nos importava. Nós vivíamos uma vida desenfreada, mas vocês morreram e ressuscitaram com Cristo Jesus. Agora vocês se despiram de uma velha natureza e foram vestidos de uma nova. Então abandonem essas práticas que não condizem com sua nova vida em Cristo. É como se nós pegássemos todo um cenário, essa maldade, esse falar mal, esse querer prejudicar os outros, todo esse cenário que Paulo traça, esses pecados, e contrastássemos de outro lado um modelo de como um cristão é numa nova vida em Cristo. Não tem coerência, não faz sentido continuar vivendo assim. Não faz sentido não querer urgentemente se incomodar em não ser ainda mais parecido com Cristo. É ter indignação, irmãos, é ser inconformado em ainda viver nessas práticas. É chegar em casa e pensar, eu não acredito, cara, de novo, eu estava falando mal do fulano. Senhor, ajuda-me a ser mais parecido contigo. O que me move dentro de mim sempre querer diminuir aquele irmão? Qual que é o meu problema? O que existe aqui dentro ainda que eu talvez não tenha levado aos pés da cruz de Cristo? Paulo ele fala que nós fomos despidos dessa velha natureza, é como se trocasse uma roupa, irmãos. Antes você era um flamenguista, e você estava com a camiseta do Flamengo, e você torcia para o Flamengo, e você sabe, tudo que era do Flamengo tu curtia, e daí tu se converte, ele tira aquela camiseta do Flamengo e bota uma do Corinthians. O Corinthians não casa muito, né? Mas é difícil ter um corintiano crente. E daí tu pega, e daí você continua torcendo para o Flamengo, vestido do Corinthians. Não faz sentido, agora você é um torcedor do Corinthians. Como que você continua torcendo para o Flamengo e curte não sei o que o post do Flamengo e tudo é Flamengo? Não faz sentido. É como se você fosse lá um açougueiro e você bota aquela roupa toda branquinha de açougueiro, e daí você é promovido ao gerente do mercado, e você continua indo trabalhar no escritório de bota branca, de roupa branca, de touquinha branca, e as pessoas olham para você, esse cara é maluco. Por que ele trabalha com essa roupa? Esse cara ele tem algum problema, não pode ser. É muitas vezes, irmãos, essa situação, nós somos despidos daquela velha roupagem. Nós fomos despidos daquela nova natureza e fomos vestidos com uma nova natureza. Então aquelas vestes não fazem mais sentido com a nossa nova vida, com a forma como vivemos hoje. Não tem coerência mais com a vida que eu levo hoje, eu continuar lidando com a mentira como se fosse algo normal. Eu continuar lidando com toda a vida que eu ando na rua e passo aquelas mulheres, talvez olhar e desejar aquelas mulheres. Não faz sentido com a nossa vida hoje. Eu não posso achar que é normal lidar com pecados como esses. Isso faz parte de uma antiga natureza, portanto façam morrer, portanto abandonem essas práticas. Não faz sentido continuar vivendo segundo os padrões que vivíamos antes. É sobre isso que estamos lidando. Como as nossas atitudes e palavras muitas vezes revelam quem nós temos sido. Mas não é assim que queremos ser mais.
Essa é a nossa oração, é olhar para Cristo Jesus, sabendo que é Ele que nos transforma, que é nele que há esperança, porque quando olhamos para as nossas forças, irmãos, muitas vezes nos deparamos com cansaço, com o Senhor, há tanto tempo eu luto com isso, há tanto tempo talvez eu lido com esse pecado maldito e ele me persegue, ele é quase um bicho de estimação, ele me acompanha ao longo desses sei lá quantos anos te seguindo. Ajuda-me a viver uma vida mais coerente com a tua palavra. A nova vida em Cristo, ela não transforma apenas os nossos desejos, mas também as nossas relações. Ela muda a forma como reagimos quando somos contrariados. Ah, não, a pessoa vem e me contraria e você, pá, né? Não, mas eu sou assim mesmo. Comigo é preto no branco. Eu sou colérico, né? Agora tem essa aí dos temperamentos, né? Ser grosso é colérico, né? Tu não vê um grosso que é filomático. E daí você pega, não, é que eu fui criado assim, lá em casa todo mundo é louco. Não, você não é assim. Você se despiu de uma velha natureza e foi vestido por uma nova. Não importa como foi a sua criação, é lógico, a gente muitas vezes carrega muitos impactos da nossa criação, do nosso cotidiano, dos pecados que assolam a nossa vida. Mas é não querer ser mais assim. Cara, eu não posso mais ser esse maluco. Toda vida que eu sou contrariado, parece que eu vou matar alguém. Como que eu posso conviver em sociedade? Eu sou um perigo. E você vai aos pés da cruz, aonde sabe que há força para que possamos vencer os nossos pecados. É lutar contra ele, mas é crer que, de fato, nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Mas existe graça e força em Jesus Cristo, aquele que já venceu o pecado, que já venceu na cruz de Cristo o domínio do pecado sobre nossas vidas, que já nos tornou livres, que já nos perdoou desses mesmos pecados e que tem nos transformado dia após dia. Ele muda a forma como falamos sobre os outros. Ele muda a forma como nós lidamos com a verdade. E Paulo entra na última sessão, do versículo 9b a 11. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento de Deus. A nova vida recebida em Cristo, ela vai progressivamente transformando a maneira como pensamos, percebemos e vivemos. Essa nova natureza, ela se renova dia após dia, ela se renova para o pleno conhecimento. Constantemente, dia após dia, nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Esse processo de santificação, como nós lemos em várias passagens, como a própria de Romanos, capítulo 8, versículo 26 em diante, ele vai falar que o plano, o redentor de Deus, ele está nos transformando em conformidade à imagem do seu Filho amado. Ele tem nos tornado mais parecidos com Ele dia após dia. Pouco a pouco na vida cristã, Ele tem transformado os nossos pensamentos, Ele tem transformado as nossas percepções e as formas como convivemos com as pessoas. Segundo a imagem daquele que a criou. Isso significa, irmãos, que a santificação, ela não é apenas abandonar pecados, ela é se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Você não quer apenas, se tornar uma versão melhor de você mesmo, como nós vemos por aí. Você quer ser mais parecido com Cristo, essa é a sua ambição, esse é o seu desejo. Senhor, esculpe em mim as belezas de Jesus Cristo, me faz manso como Ele é, me torna amoroso como Ele é, compreensível, amado.
Às vezes eu olho para mim, Senhor, eu sou um bagaço, é um caroço de abacate. Me faz mais parecido contigo. Transforma-me dia após dia. Senhor, sabe esses pecados que tu tem trazido à luz? Esses meus pensamentos, essas minhas afeições, transforma as minhas afeições, me tira do centro do meu coração. Eu não aguento mais achar que tudo roda ao meu redor. Senta no trono do meu coração, remove os meus ídolos, para que a minha vida de fato possa glorificar a Ti. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre. Existia um grande problema cultural na época, dificuldade, entre, seja cultura econômica, classe econômica, ou, aqui não tem, aqui no sul não tem tanto, a gente vê um nordestino e a gente quase quer botar no ônibus de volta. Ele fala que quando nós entramos nessa nova natureza e vemos essa família de Deus, não existe mais não que não exista características que nos diferem. Existe aqui desde a pessoa que trabalha num serviço mais braçal, aquele que trabalha num serviço mais intelectual. Às vezes tu vai ver pessoas no corpo de Cristo de diversas culturas, de diversas classes sociais. Mas o que ele está dizendo aqui é que nada nos difere. Não existe essas divisões. Cristo é tudo e está em todos. O que nós fazemos, da família que a gente é ou não, a nossa cultura, como a gente foi instruído, isso não nos torna mais valorosos, não torna um menos do que o outro, não define a nossa identidade. Eu gosto sempre de brincar, eu lembro que antigamente quando eu era pequeno, tudo era... mas de que família que tu era, Meus avôs eram assim, não, esse é o Guilherme, ui, Deus o livre, os Guilhermes são fortes. Aí, o que tu é? Tu é Cardoso, nossa, eu já sabia que o cara, o futuro do Gustavo é borracheiro. Não dá, e daí tu pensava, o Guilherme vai ser médico. E não que o borracheiro não seja, irmãos, uma profissão nobre. Mas eles olhavam para aquilo e, nossa, é isso. E, sabe, existia divisões até por isso, pelo teu sobrenome. Meu Deus, profissão, ou coisa do tipo, que Paulo está dizendo é o quê? Isso era presente na igreja primitiva. Eles olhavam para aquele irmão, talvez que foi escravo, ou que era escravo, eles pensavam, meu Deus, como é que eu vou conviver na mesa da comunhão, partilhar a ceia com um cara que é servo, que serve para lavar o nosso pé? Não existe nada no corpo de Cristo que nos torne maiores ou menores. Nós estamos sobre o mesmo Cristo que é tudo em todos. A nossa identidade, o nosso valor está fundamentado em quem nós somos em Cristo. Não é a tua profissão, irmãos, que te faz alguém, mas é o fato de tu ser achado como filho de Deus. É de tu ser amado e aceito por Ele. Isso é valoroso. Nisso existe valor. Cristo é tudo e está em todos. O pecado não define mais quem somos. Não pare de olhar para a sua vida e pense, porque tu não sabe o meu passado. Se eu te contar meu testemunho aqui, tu vai cair para trás. Não, glória a Deus, irmão. Fico muito feliz, é para a glória de Deus que Deus transformou uma vida como a sua, que tornou um testemunho de tristeza em algo para a sua glória. Mas o seu pecado, sua vida antiga não te define mais. Você não é mais aquele. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. O passado não define mais quem somos. As coisas que o mundo diz ou define, para nos dividir, não arbitram nesse contexto da família de Deus. Nossa identidade agora está em Cristo Jesus. Se nós fazemos parte, irmãos, dessa nova natureza, façamos como Paulo tem dito: matar aquilo que pertence à natureza terrena. A vida cristã, ela não pode conviver pacificamente com o pecado. Abandonar os padrões da velha natureza.
A nova vida cristã, ela não abandona os desejos apenas interiores, mas também a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. E Ele nos lembra, por fim, que se fomos revestidos de uma nova natureza, Deus apenas não remove o velho homem, mas Ele cria algo novo. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, do qual Ele é o padrão. É com Ele que nós queremos nos parecer. É na sua semelhança que nós queremos nos tornar, e é isso que Deus está fazendo. A sua imagem e semelhança conforme Ele nos criou, que foi contaminada e distorcida pelo pecado, Ele está restaurando conforme Cristo Jesus. Que Ele possa esculpir em nós dia após dia as suas belezas, enquanto nós travamos guerra contra os nossos pecados, enquanto nós não nos conformamos mais de ser como somos. Que pela sua graça, pela sua misericórdia, o Espírito Santo nos transforme dia após dia como Ele já tem feito, dia após dia. Amém?